Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 16 de janeiro e no resumido número 247, o universo dos negócios dos games, as dinâmicas do eSports, a presença feminina nos games e muitos outros assuntos numa conversa com a CEO da Black Dragons e da Game Code, Nicole Merri. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com a CEO da Black Dragons e da Game Code, Nicole Merri. E aí, Nicole, tudo bem? Tudo bom, Bruno? Prazer, galera aí de casa. Meu nome é Nicole Merri, sou mais conhecida como Cherry Gum, sou influenciadora digital, sou CEO de 2 empresas do grupo Dreamers, que é a holding de comunicação do Rock in Rio, Artiplan. Sou CEO da Game Code, que é uma agência de comunicação especializada em marcas entrantes no mercado gamer. E a Black Dragons, que é um time de esporte eletrônico. Acho que é isso. E meu nick é Cherry Gums, então se vocês quiserem me chamar de Cherry, fiquem à vontade. Obrigada aí pelo papo, Bruno. Eu que agradeço essa facilidade toda. A gente tinha uma apresentação para fazer aqui. Quando a gente fala com o influenciador, é mais fácil a minha vida. Você já segue direto, né? Você só não incluiu aqui, até porque eu acho que você quis ser delicada. Eu vou aqui fazer só um adendo. A Nicole foi já apontada como uma das 30 abaixo de 30 pela lista da Forbes, uma lista super respeitada e badalada, apontando aí os novos nomes no mercado, né? Teve esse cherry on top aí da sua... Sim, foi a minha cereja do bolo. Foi em 2019, eu tinha 22 anos. Olha, foi uma vitrine. Eu acho que a Forbes and the 30 é uma vitrine para o mercado, não só business, mas para qualquer mercado, seja publicidade, seja para o mercado de games. Minha vida seria diferente se eu não tivesse estado na Forbes and the 30, então é um privilégio estar nessa seleta lista. Muito legal, parabéns. Então, antes de mais nada, assim, para muita gente que não vive o mundo dos games, né? O que é a Black Dragon? Que acho que é o seu carro-chefe que abriu as portas para esse monte de negócios que você mencionou. Sim, né? A Black Dragons é um time de esporte eletrônico, e é isso mesmo que você daí de casa tá ouvindo. Competição no meio gamer, eSports, que é o esporte eletrônico. Da mesma maneira que a gente vê, né, um atleta de futebol lá em campo jogando, hoje em dia já existe o cenário de esporte dos jogos virtuais, que seria um monte de menino e menina juntos numa gaming house em campeonatos, jogando o jogo profissionalmente. Já é um mercado que movimenta bilhões. A título de curiosidade, o mercado de games é maior do que música e cinema juntos. Então a gente está falando aí de alguns bons bilhões de dólares. E é uma tecnologia, né? O novo, é o digital, cada vez mais a gente vai ter que estar entrando para o futuro. E isso que é o time de esporte eletrônico. Basicamente, o time de esporte eletrônico assim como o Flamengo é para o futebol, a BD é um time que toma conta dos atletas focados nas modalidades esportivas de games. Acho que é isso. E antes de a gente entrar um pouquinho mais nessa parte de negócios, como é que foi o seu início nos games? Que você começou a jogar e como é que isso foi virando esse trabalho para você? O cenário de games ainda é um cenário muito masculinizado, estamos mudando essas peças, acho que a gente entra em todo o aspecto, né, da sociedade. E eu tive a entrada no mundo dos games muito por uma influência de um homem que é o meu pai. Meu pai é técnico de computador, então desde pequena ele me ensina a jogar e eu sempre fui apaixonada. Ele ensinava para mim e para minha irmã. Minha irmã não queria saber de jogo. Eu não, tava lá nerdola no computador jogando, amando. Quais jogos? Quais jogos? Joguei com meu pai no início, comecei jogando Quake, Unreal Tournament, Doom, jogos antigos, jogos Fast FPS, jogos aí de 1997, foi o ano que eu nasci, inclusive, eu jogava em 2003, 2004 com meu pai, até um pouquinho depois. E aí eu sempre fiquei apaixonada por games, né? Meu pai me ensinou, me apresentou e virou uma paixão. E aí eu sempre jogo desde pequenininha. Em 2016, quando eu comecei a jogar profissionalmente Rainbow Six, que é um tipo de jogo, não existia um cenário de esportes consolidado como é hoje. Inclusive até o mundo das lives, né? Hoje em dia todo mundo fala sobre a live do Casimiro, do Gaulês. Mas há 4, 5 anos ninguém falava. Hoje em dia todo mundo fala sobre esportes, né? Sobre lives na Twitch, até muito pelo boom da pandemia. E aí em 2014 eu entrei para BD, que era um clã de amigos. Então o pessoal
como seria uma pelada no futebol e que veste a mesma camisa, seria a mesma coisa nos jogos, só que no lugar de vestir a mesma camisa, a gente colocava a mesma tag, que era BD, Black Dragons. Online isso, né? Online, tudo online dentro dos jogos. Uhum. Com canais de chat, tudo dentro do jogo, né? E aí em 2016 teve o lançamento de um jogo chamado Rainbow Six. E como eu já jogava com a galera da BD e jogava em alto nível, eu me aventurei nesse novo jogo com a galera da BD. E aí onde é que começou a ficar sério, porque o jogo criou campeonatos. Eu fui a única mulher na América Latina a jogar como titular os principais campeonatos contra os homens, até hoje. Joguei o ano de 2016 inteiro. Foram mais de 5 campeonatos jogando ao lado e contra os homens. Ganhei destaque no meio. E aí começou minha caminhada como empresária. Tive que abrir meu CNPJ para emitir nota fiscal, para receber premiação dos campeonatos da dona do jogo, que a gente chama de publisher. E aí começaram marcas a querer se conectar com a garota que estava jogando, a garota que estava ganhando audiência. E aí eu comecei também a identificar que as marcas não sabiam entrar nesse meio. Então, eu conheço do jogo. Eles não conhecem do jogo, mas querem anunciar. Vamos fazer uma troca. E aí eu comecei a minha caminhada. Você me perguntou quando que eu percebi que era profissão, né? Acho que foi natural, Bruno. Foi indo assim que as obrigações vieram chegando. O Rainbow Six é um jogo de tiro, né? Pra quem não conhece. Acho que os maiores jogos de campeonato de esporte são os jogos de tiro, né? Também. Existem outros jogos também, mas a grande maioria é de jogo de tiro, mas existem outras modalidades também. E nessa de ir virando um time de esporte aos amigos, um tag BD e tal, virar Black Dragons, virar uma coisa, e as marcas procurando, elas procuram pra o quê? Porque você tá num jogo, você não tem controle da plataforma, ninguém tá te vendo a não ser numa live. Você vende a sua plataforma, o seu Instagram, a sua live, é isso? Eu vendo a minha comunidade, que é a galera que me segue, então eu vendo as minhas próprias redes sociais, que eu também sou uma marca, eu vendo a marca do meu time, como é um time normal. Logo na camisa, é um logo na camisa que está sendo transmitido no campeonato. Entendi. Conteúdos digitais always on, você consegue vender linhas editoriais, produtos. Então, eles queriam anunciar para o público gamer. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. A Acer, eu estou com eles há 7 anos. Foi um dos meus primeiros patrocinadores. A Acer quer falar com o público gamer porque o público é o target deles, né? Eles vendem notebook, vendem monitor. Quem é que compra notebook e monitor? O gamer. Então, eu quero falar com o gamer com propriedade. Então, eu vou contratar a Cherry como influenciadora para usar das redes sociais e da comunicação dela como se fosse um veículo para anunciar os meus produtos. Então, basicamente, é assim que funcionam as marcas de maneira ampla, né, de uma maneira rápida aqui no mundo dos games. E num formato de influência, né? Mas você mencionou as premiações vindas das publishers dos games, né? As donas do jogo. Como é que é a relação com essas empresas? É quando você se destaca muito como uma jogadora daquilo, eles te procuram para te manter engajada no jogo? É por aí? Como funciona, né? Os campeonatos, eles são grandes campeonatos, são campeonatos de milhões de dólares, né? É uma produção muito grande. Então, se você se classifica assim como é no Campeonato Brasileiro de Futebol, se você está na Série A, você está participando do campeonato, você está participando ali da classificação. A mesma coisa funciona no mundo dos jogos. Então, se você se classificou para a Série A vaga é sua. E aí a vaga é sua, você está dentro do campeonato oficial daquela publisher. E aí você tem todo o custo da operação. Aqui, por exemplo, na BD, a gente tem sede em São Paulo, alimentação dos atletas, salários dos atletas, psicólogos dos atletas, alimentação, nutricionista, todo o transporte, água, luz, toda a sede. Então, isso tudo é o custo da organização. E como é que a publisher funciona nesse intermédio, né? Eles têm os campeonatos. Então, você que está na Série A do campeonato, que você garantiu aquela vaga, você tem todos esses custos, mas o benefício às vezes a publisher te paga uma ajuda de custo para ficar no campeonato, ou então vendas de itens dentro do jogo, as famosas skins que te dão um revenue share para você ficar dentro do campeonato, e as grandes premiações milionárias, mas aí você tem que ser um time muito bom, com atletas muito bons que ganhem campeonato para levar a premiação para casa, senão você só fica lá chupando o dedo. Já levaram alguma dessa grande? Já levamos em 2018 $500 mil para casa. Ano passado a gente levou uma premiação de R$1 milhão para casa. É óbvio que não é fácil, você também tem um custo fixo alto para ter uma equipe competitiva. Para você ser campeão, você tem que ser bons atletas, tem que ter bons atletas. E ter bons atletas é igual a custo alto. E custo alto fixo, né? Sim. Então,
mas tem como você levar boas premiações. Já levamos $200 mil em 2019, $500 mil em 2018, ano passado R$1 milhão em uma única premiação. Já fomos vice-campeões mundiais algumas vezes, levando 200, $150 mil, mas a premiação inteira não fica para qual organização. É importante frisar isso. Isso é distribuído para os atletas ou é parte distribuído do para os salário atletas. dele? Tá. Não, o salário é a parte. O que a gente acontece a gente tira uma porcentagem para a organização. Geralmente as organizações brasileiras cobram de 20% a 30%. Então a gente pega 20%, 30% da premiação e o restante a gente divide igualmente entre os números dos integrantes da equipe. Então, o Rainbow Six são 7 integrantes. Então, divididos por 7. No Free Fire são 5 pessoas. Aí se divide por 5. Depende da modalidade. Mas a gente pega uma porcentagem e o restante dividido entre os atletas. É legal, você mencionou o Free Fire, que é um jogo, para quem não conhece, é um jogo também de tiro, muito grande no celular, é um jogo que ficou enorme no Brasil, inclusive pela facilidade de acesso, né, por ser jogado em celulares, não exigir um equipamento tão pesado. Tô falando besteira, Nicole? Tá certo? Não, tá certo. O Free Fire é um jogo mobile, né? Que você consegue rodar, a gente fica brincando que em qualquer ratoeiro você consegue jogar. Exato. Já o Rainbow Six não, né? O Rainbow Six, ou CS, ou Valorant, você já precisa pelo menos... O Rainbow Six em específico, um console, ou um Xbox ou um PlayStation. Então, 5 mil pelo menos você tem que ter. Cara, se eu for virar aqui atrás, vou até virar pra você ver. Esse aqui é o meu computador. Cara, não é uma parada barata, né? Então, é um jogo que tem um custo alto. Mas o Free Fire, por outro lado, o Free Fire, ele é um jogo mobile que você consegue jogar em qualquer telefone. Por isso que é tão democrático e tão presente, né? Presente no Brasil, exatamente. Eu ia falar, porque você mencionou o Free Fire, eu te fazia justamente essa pergunta, né? Essa entrada dos games nas comunidades, né? Videogame, computador sempre foi uma coisa muito, muito cara, muito exclusiva. Com a chegada dos celulares, cada vez mais potente, foi democratizando esse acesso de alguma forma. A gente pode debater qual é a qualidade desse acesso e tal, mas é alguma coisa. Como é que está essa cena de esportes em comunidades? Como é que vocês trabalham com comunidade? Tem gente, como é no futebol, com os atletas e outros esportes, saindo, mudando de situação social por conta... Muitas. Aqui na ABD já mudamos muitas vidas, a título de conhecimento. A nossa General Manager, Alexandra, que a gente chama ela de Pocahontas, ela é uma mulher preta que veio do Acre. Começou recebendo, acho que em torno de R$800 na BD, um salário que não era grande, mas era o que a gente conseguia oferecer à época. Saiu lá do Acre. Para jogar. Veio para jogar. Ela veio para organizar a equipe, ela é manager. Tá. Mas ela saiu lá do Acre para organizar as equipes aqui, para jogar Free Fire e mudar a vida dela. Então, ela é um exemplo de tantos os profissionais, sejam eles atletas ou não. Vamos falar sobre um dos maiores nomes do Free Fire, que é o Nobru. Nobru saiu de uma comunidade aqui de São Paulo e recebe aí hoje mais de 1 milhão por mês. Então, onde ele não tinha uma condição, né, inicial, não conheço muito a trajetória dele, mas sei que ele saiu de uma comunidade e mudou a vida por conta do Free Fire. E essa realidade não é só de uma ou duas pessoas, é de muitas, eu diria até que milhares de pessoas no Brasil que vivem dessa transformação, muito pelo Free Fire. Mas existem outras transformações além do Free Fire. A minha vida, por exemplo, é uma transformação. Eu fazia Direito na faculdade, né? Eu fazia PUC-Rid de Direito. Eu parei minha faculdade de Direito enquanto eu estava jogando profissionalmente. Falei, mãe, vou sair do Direito. Meu sonho era ser delegada federal, ó, quem diria. Vou deixar de querer ser delegada federal e vou seguir minha caminhada com os jogos. E mudei minha vida. A família deve ter adorado essa notícia. Então, ela apoiou. Ela apoiou porque ela viu que eu estava tendo um destaque. Ela viu que ali eu não estava querendo tentar o vazio, diria, né? Tentar a sorte no vazio. Elas viram que tinha uma galera me seguindo, viram um retorno. Também não foi de imediato. Comecei a jogar e saí da faculdade. Não foi isso, foi um processo. Eu saí da faculdade, depois voltei, depois saí de novo, aí depois saí definitivamente. E a minha vida mudou. Eu não sei se eu teria a mesma condição que hoje eu tenho se eu tivesse seguido a carreira como advogada ou delegada. Eu não sei nem mesmo se eu teria as mesmas oportunidades maravilhosas que eu tenho que no mercado gamer me oferece, como por exemplo, né, no mês passado eu estava em Sydney, na Austrália, fazendo a cobertura de um campeonato pela Intel, que eu sou embaixadora da Intel. Quem diria que a estudante de Direito poderia, aos meus 26 anos, conhecer Sydney, na Austrália, a trabalho? Para apresentar um evento, né? Exato. Então, além do monetário, que é muito importante,
as condições de vida que o mercado gamer te dá. Conseguir trabalhar de casa, eu não tenho que estar em escritório batendo ponto. Não fez concurso. Não fiz concurso, mas estou estudando, sempre estudo, né? A gente sempre acaba estudando, mesmo que ainda não seja uma graduação específica sobre games na faculdade, eu sempre estou lendo, sempre estou estudando. Tive o privilégio de ter uma família que conseguiu me dar uma condição muito boa para conseguir seguir nos estudos, sou privilegiada nesse sentido, mas a minha vida mudou no mercado de games, né? Então, mesmo se eu seguisse com direito, games mudou minha vida, mesmo eu já tendo uma estrutura familiar boa. É isso, games mudou minha vida. E como é uma mulher de 26 anos, né, nova ainda, CEO de 2 ou 3 empresas, até perdi a conta, são empresas grandes. Como é que você chegou nesse ponto de virar uma CEO? Porque o CEO, assim, é aquilo. Você pode gostar muito de game, pode ser uma ótima gamer e não ser uma boa CEO. Tocar uma empresa é uma outra coisa, né? Existe uma formação específica. Como é que foi essa sua trajetória? Olha, foi na tentativa, foi no erro e no acerto. Abri a empresa em 2016 para emitir nota fiscal. No meu MEI, no meu CPF, porque eu precisava emitir nota fiscal para receber premiação. Aí dali começaram, ok, então já que eu abri a empresa, preciso fazer imposto de renda. Ok, já que eu tenho imposto de renda, eu preciso ter uma contabilidade. Já que eu tenho uma contabilidade, eu preciso... Sempre foi uma demanda surgindo e eu aprendendo, errando mesmo e acertando. Foi indo. Óbvio que, assim, eu não vou me considerar que eu sou a melhor gestora do mundo no aspecto CEO. Eu hoje, graças a Deus, tenho um grupo como o Grupo Dreamers, que tem um monte de gente atrás de mim que consegue fazer, por exemplo, back-office, financeiro. Então, eu sou muito mais o norte da empresa do que, de fato, a prática na gestão, que tem muita gente envolvida. A visão, você tem a visão. A visão, exato. Mas isso é hoje em dia. No passado, até no ano passado, enquanto eles não estavam comigo, era me virar, preciso emitir uma nota fiscal, preciso falar com o contador, preciso saber como é que eu vou trazer uma premiação de $500 mil da China, qual é o imposto dessa premiação, quanto que a China tira, quanto que o Brasil tira. Eu fui me virando. Óbvio que em algumas partes aí errei, mas aí aprendi, em muitas acertei. Mas eu sou uma pessoa, minha mãe sempre me ensinou, eu tive uma criação muito diferente dentro de casa, enquanto o papai estava cuidando da gente, inclusive ensinando o mundo dos games, mamãe estava no Rio provendo pra gente, estava trabalhando, então eu tive uma criação muito diferente da tida como normal da sociedade, né, que é o homem provendo e a mãe cuidando. O meu foi ao contrário, o papai cuidando, inclusive ensinando games, e a mamãe provendo. E a minha mãe sempre me mostrou muito ser batalhadora, você precisa arregaçar as mangas e fazer. E isso é minha vida, então não interessa o desafio que vier na minha frente, óbvio que se vocês me pedirem para ir para a Lua e construir um foguete, eu não vou conseguir, mas se vocês me pedirem, por exemplo, para construir um foguete dentro do Fortnite por uma marca, isso aí eu consigo. Mas a minha mãe me ensinou sempre se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, puxa suas mangas e faça. Mesmo que aqui eu erre, aqui eu acerte, você fazendo com integridade, você fazendo como sendo uma pessoa boa, você vai ter bons frutos. Só que hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas atrás de mim que aí tem todo esse conhecimento de gestão, eu estou numa grande holding, né? Então eu também tenho metas a bater, eu tenho compromissos a bater. Isso tudo que eu também estou aprendendo. Tenho 26 anos. Hoje estou tendo que fazer um plano de negócio e um plano orçamentário que no passado eu não fazia, mas que hoje eu vou ter que começar a aprender a fazer porque eu tenho que apresentar para um board. Então, é isso, eu vou aprendendo na caminhada, mas graças a Deus, né, e também a ajuda do Grupo Dreamers, eu tenho gente por detrás, gente capacitada que possa me instruir e me ajudar. A GameCode surgiu dessa embarcada da Black Dragons dentro da Dreamers e virou... A GameCode é o que exatamente? É para ajudar as marcas a se conectarem? Já era mais ou menos o que você fazia na BD também? Também, mas agora mais especializado. Eu acho que eu vou voltar um pouco do passado, vou voltar um pouco para o passado para falar sobre o presente. O que foi a união do Grupo Dreamers com a Cherry Gums? Cherry Gums, eu, né, Nicole? O Grupo Dreamers entrou como sócio dentro da Black Dragons, juntamente com a Cherry Gums, para criar um DNA gamer dentro do Grupo Dreamers. Até palavras do Rodolfo Medina, que é o presidente do grupo, eles poderiam muito bem criar um pilar de games dentro do Grupo Dreamers, mas seria um monte de publicitário falando sobre games sem entender. Eles precisavam de propriedade do mercado. E eles acharam a propriedade comigo. Então, conseguimos a parceria, eles entraram como sócios da BD. A partir dessa sociedade com a BD,
como o core business do Grupo Dreamers é publicidade, é mídia, é marketing, eles falaram, olha, as marcas estão tendo muitas demandas de como entrar no mundo dos jogos, como comercializar, como fazer comunicação, como fazer publicidade no mercado dos games. Diante disso, como o DNA do Grupo Dreamers é publicidade, eles propuseram, Nicole, vamos criar uma agência de comunicação especializada em marcas entrantes no mercado gamer? Vambora! E aí a Game Code nasceu justamente de uma união da BD, que é um time de esporte eletrônico, mas basicamente é o know-how gamer com a Cherry, e a A-Lab, é uma joint venture com a A-Lab. A A-Lab é uma das agências do Grupo Dreamers focada em conteúdo digital e conteúdo always on. Então uniu duas potências do digital focadas para o mercado gamer, nasceu a Game Code, que justamente é uma agência para ajudar qualquer marca a entrar no mercado gamer, seja ela endêmica, como marcas de monitor, marcas de teclado, ou seja ela não endêmica, como é um McDonald's, uma Saidia, uma Zara, qualquer uma marca que seja de fora do mundo gamer, mas não necessariamente marcas, projetos, oportunidades, tudo que englobe o mundo gamer, a gente é uma ponte de conexão. Muito bom. E para fechar, Nicole, é impossível não fazer essa pergunta. Eu também joguei muito videogame, eu sou um pouco mais velho que você, um bocado. Já jogou o quê? Ah, não, eu jogava em Atari, Nintendo 8 bits, a minha geração é outra, mas sempre foi uma coisa muito, muito de menino, né? Vamos dizer assim. Uhum. E você é uma mulher nesse meio, uma mulher grande, reconhecida e tal, num meio que é muito machista e ainda dominado por homens. Independente do machismo, ainda tem muito mais homens jogando do que mulher. Bom, não é independente, mas enfim, tem a questão do machismo ainda por cima disso. Como é que foi essa trajetória para você conseguir se colocar nesse mercado da maneira que você conseguiu? Olha, como eu comecei ganhando destaque por ser jogadora profissional, então eu comecei dando bala, essa é a verdade. Comecei dando bala e marmanjo. Não cabe discussão, né? Morreu. Exato. Não tinha muita discussão porque eu tava jogando bem. Mas é óbvio, né, que sempre falavam muito mais da minha beleza, muito mais da minha aparência estética do que da minha habilidade. Sempre diminuíam, né, em vez de falar quando um comentário é negativo, que também existe comentário negativo pro homem. Não... Comentário negativo existe para homem e para mulher. Mas o tipo do comentário para o homem, você é ruim. Para a mulher, não, você é uma P, né? Aquela palavra feia. Então já vem com uma pegada, mais puxado. O lado negativo para a mulher. E aí, como majoritariamente é um monte de homem que você tem que lidar, até a cultura do ambiente é uma cultura em que eu como mulher, eu até hoje reconheço que eu tive que me masculinizar para conseguir falar melhor com os homens. Mas para conseguir ser ouvida. Não é nem só ouvida, para eu me pertencer e também para eu virar camarada ali do meio, sabe? Por vários momentos eu percebi que eu virei até mais masculinizada para fazer parte do grupo. E não é algo negativo, não. Eu adoro meu lado masculino também, brincalhão masculino, né? Que eu não vejo como lado masculino ou feminino. Mas a gente vê algumas atitudes mais tidas como os homens do que as mulheres. Então, eu acho que por muito tempo eu sempre fui essa mulher brincalhona, acho que muito por influência do meu pai, também por jogar jogos, sempre lidar com homem. Então, eu não senti diretamente essa dificuldade, porque eu sempre tive uma leveza para falar com homens, para estar se integrar ali naquele lugar. Para me integrar, exato. Mas o de fora, que é o das redes sociais, é o para fora, a mulher tem que fazer 5, 10 vezes mais do que um homem faz, e não tô querendo menosprezar os homens não, gente. É que a régua para a mulher na sociedade, ela é muito alta. Ela tem que ser bonita, ela tem que se vestir bem, ela tem que estar cheirosa, ela tem que estar com o cabelo limpo, ela tem que jogar bem, ela tem que falar bem. Então a régua para a mulher é muito alta. E, eu tenho uma caminhada muito grande já no mercado gamer. Estou embaixadora global da Intel, já fui a primeira embaixadora Nike no Brasil, já fui no Senado Federal, então já fiz tantas coisas que mesmo eu fazendo todas essas coisas, parece que eu ainda estou um degrau abaixo dos demais que nem chegaram a fazer perto das coisas que eu fiz. Mas é muito... Não é que eu me sinto assim, é que pelo mercado, eu não me sinto assim porque eu sei da minha capacidade. Mas como o mercado, ele é um mercado que está acostumado a lidar com muitos homens, porque é inerente do mercado, eles dão mais atenção para os homens. Mesmo que a mulher, cara, tenha ido para a Lua. O fato dela ter ido para a Lua talvez não seja tão importante quanto alguma outra coisa que um homem tenha feito. Porque a gente ainda está ganhando destaque no meio. Quando você fala sobre futebol, você primeiro pensa em um homem, para depois você pensar na Marta. É a mesma coisa aqui no mundo dos games. Você
automaticamente vai pensar em um homem. Pra depois você, putz, é verdade, tem a Cherry, né? Putz, é verdade, tem a Nive. Putz, é verdade, tem a Camilota. Então, assim, esse foi o machismo. E machismo descarado também, de gente me xingando, falando que lugar de mulher a cozinha. Já ouvi, mas isso pra mim, como eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu não levo pra mim. Não quer dizer que as mulheres não levem, é de pessoa pra pessoa. Mas existe machismo, mas estou aí trabalhando muito para quebrar esse machismo. Sinto que pelo respeito que eu ganhei no segmento e até mesmo a projeção que eu ganhei no segmento, as pessoas me veem hoje com outros olhos, mas ainda é muito difícil você ter o reconhecimento que você merece diante do trabalho que você fez nesse mercado. E as meninas também, você percebe essa presença das meninas, você tendo essa representatividade através de você, Sim. essas outras que você já citou, Sim. você vê mais hoje? Sim, vejo mais mulheres atuantes, muito mais desde que eu comecei, mas eu também vejo muita mulher criticando. Também não vou falar que só a crítica vem do homem. Vejo muita mulher criticando também. E é normal críticas, né? Críticas é inerente do ser humano. Mas quando vem uma mulher e critica só por ser mulher, aí eu vejo onde tem que mudar um pouco o conceito da pessoa, né? Da mulher também, tem que abrir um pouquinho mais a cabeça. Mas eu vi já muito um crescimento das mulheres no setor, tenho certeza que eu tive muita influência nessa caminhada. Nive, que é uma apresentadora, teve muita influência, Camilota também, e tantas outras diversas mulheres extraordinárias no mercado. Mas eu fui pioneira em muita coisa, eu fui a primeira jogadora, ainda sou, eu fui a jogar o campeonato de mistos. Eu fui a primeira jogadora, eu fui a primeira indicada num prêmio, eu fui a primeira embaixadora, eu fui a primeira a estar com a marca. Aí de primeira vai vir a segunda, vai vir a terceira, e é isso aí, tem que vir cada vez mais. Então hoje eu sinto que a presença feminina está maior, as marcas estão apoiando mais também no cenário feminino inclusivo, as publishers estão enxergando também como um pilar de linha de negócio, como um pilar estratégico, mas isso tudo é de muito barulho que a gente vem fazendo ao longo dos anos e que continuaremos a fazer. Muito bom, Nicole, obrigado demais. Quem quiser te acompanhar, te acha por onde? Tudo Cherry Gum, se vocês pesquisarem, ou então meu nome que é Nicole Merri. Se vocês pesquisarem ambos, já vão achar em qualquer rede social e vai ser um prazer encontrar vocês lá, trocar uma ideia com vocês e vocês conhecerem um pouco mais da minha história. Da mesma maneira que eu tô falando aqui, que aos pouquinhos a gente vai cada vez mais sendo conhecida, é por você também que faz a diferença. Valeu, Nicole, muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Beijão. Essa temporada do Resumido Entrevista é produzida pelo Instituto Vero, que apoia esse podcast. O Resumido Entrevista é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com a Janor Neto. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e a edição dos vídeos é feita pelo Peri Selman. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.